Gente, presta atenção nessa informação. Veja comigo. Assim se proclama o resultado da unanimidade. Pela ordem, excelência. Uma boa tarde, doutor. Pela ordem. Não seria, porque Vossa Excelência pediu a vista e disse que, inclusive, mudaria o voto, e mudou, efetivamente. Então, efetivamente, tem o direito, sim, à sustentação oral. Não, senhor. Sim, o senhor conheceu e julgou por você, e deu provimento ao segundo agravo, excelência. Não é o senhor que dita as regras, é Não, o eu não estou regimento ditando interno. regra nenhuma. Isso é o devido processo legal. Não sou eu. Está na Constituição. Não foi eu que criei, foram os constituintes, na é verdade. Vossa Excelência, assim como eu, assim como essas crianças e adolescentes que aqui estão, todos devemos respeito à Constituição. Inclusive Vossa Excelência. Exatamente. E por não termos hierarquia entre nossas funções, Vossa Excelência tem que acolher também o direito e uma prerrogativa de poder defender as razões do meu recurso. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e eu não posso dar privilégio ao senhor se a lei processual e o regimento interno não permite o advogado falar depois de já ter feito a sustentação. Sempre que é esse uso da palavra pela ordem, que não é um ponto de interrogação, né? É pela ordem, vírgula. Não é pela ordem, por favor, posso falar. É pela ordem e fala. Porque o pela ordem é justamente, eu preciso te interromper. E o pela ordem, ele tem um sentido funcional. É como você disse, Sergei. A gente não pede pela ordem porque a gente é mal criado, mal educado. A gente pede pela ordem quando? Quando é que o estatuto da OAB prevê o uso da palavra pela ordem? Quando você precisa corrigir um erro material ou quando você precisa rebater ali alguma ofensa. Ou seja, são usos muito específicos. Você sabe que esse pela ordem não é muito compreendido sequer pelos membros do judiciário. Eu fiz a minha intervenção pela ordem, disse, excelência, pela ordem, não consta dos autos isso que o senhor está falando. Vejam, até esse momento, o advogado estava indo perfeitamente bem. O que se tem ali é um descontentamento por parte do profissional com a decisão judicial. Nesse caso, ele está coberto de razão em ir lá pedir a palavra pela ordem, intervir de forma sumária no julgamento, fazer os esclarecimentos que ele julgar pertinentes. O magistrado, por sua vez, faz as suas ponderações. Teve ali um pequeno início de um discurso acalorado, mas tudo isso dentro da normalidade em que se discute um processo. Veio o advogado, fez os seus argumentos, né, intervindo no julgamento ali, inclusive ele falou a palavra pela ordem, é uma intervenção sumária. E aí o magistrado vai lá e faz as suas ponderações, explicando que, de acordo com o regimento interno do tribunal, o advogado não poderia fazer a sustentação oral após os atos processuais que antecederam. O problema é o que acontece na sequência. Vejamos. O resultado é Eu esse. fiz a sustentação quanto ao que o senhor negou o provimento, o senhor não se recorda. Ao que o senhor deu o provimento, por óbvio, eu não fiz a sustentação. Do que foi decidido. O senhor disse que negou o provimento a ambos os recursos aqui agora, não foi isso? Do que nós decidimos, cabe recurso. O senhor alterou o voto, eu tenho direito à sustentação oral. Negativo. O senhor agora está ditando regras, o senhor mudou a lei com base em quê? Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O senhor está acima da Constituição, então. O senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares, o senhor já está sendo advogado de qualquer outro. O senhor já está sendo processado criminalmente estou fazendo minha defesa porque desacato e injúria a esse tribunal. Parece que, infelizmente, não respeita e não utiliza aquilo que talvez tenha aprendido. O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. Assim, e decreto o de senhor Vossa está convidado a sair acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não vou sair. O senhor vai decretar. Se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decreto a do senhor. Porque os adolescentes precisam saber que todos podem dar voz de prisão quando presenciarem o crime. Tem esse direito também. Doutor, vamos lá? No caso de flagrante. Vejam para onde se encaminhou a discussão. No meu entendimento, o magistrado também exagerou um pouco ali, falando coisas que
me parece que já tem uma animosidade entre ele e o advogado ali, mas esse não é o ponto, tá? Isso seria resolvido, gente, de outra forma, com muita facilidade. Tá bom, Vossa Excelência não vai acatar o meu pedido que eu fiz aqui por meio desta intervenção sumária, eu vou recorrer. É isso que se deve fazer. Esse é o procedimento adequado, gente. Essa animosidade em nada contribui para o processo. Agora, o ponto principal do vídeo é o seguinte: perceberam que o advogado disse que daria voz de prisão para o magistrado? Não façam isso. Não façam isso. O magistrado, seja ele juiz de primeira instância, ou como é o caso aqui de um desembargador, segunda instância, não pode ser preso na forma que manda o artigo 301 do Código de Processo Penal, citado pelo advogado, né? Ele até poderia ser preso nessa situação, mas teria que ser em outro crime, um crime totalmente fora das suas atribuições, da sua função como magistrado. Isso aqui, com todo respeito ao advogado, não o conheço, e a ideia aqui não é de atacar o profissional, não, tem nada a ver. Mas no caso aqui, se você fizer isso, vai mostrar para o mundo jurídico um certo desconhecimento dessa regra, de que o magistrado não pode ser preso no desempenho da sua função, igual estava ali, o cara é presidente, né? Ele não pode ser preso nessa situação, como manda o artigo 301 do Código de Processo Penal. Vamos ler a propósito? Vejam, ele está aqui no capítulo que trata da prisão em flagrante. E a redação do dispositivo diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Só que no caso da magistratura, nós temos magistraturas e tem outras autoridades também, inclusive o próprio advogado no exercício da sua função não deve ser preso dessa forma, do jeito que o dispositivo manda, né? O magistrado, no desempenho da sua função, para ele ser preso no cometimento de crime da sua função, tem toda uma liturgia que deve ser observada, que deve ser seguida para a consumação dessa prisão. Então, o que a gente tem como lição de tudo isso é aprender que não devemos agir dessa forma. Fica aqui o aprendizado para que todos saibamos que não é assim que funciona. Às vezes é bonito ler a letra fria da lei. Olha que coisa maravilhosa. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Mas na prática não é assim, porque nós temos outras leis conflitantes, nós temos outras orientações jurídicas e jurisprudenciais, então não é assim. No mundo jurídico a gente não deve resolver tudo assim, na hora, do jeito que a gente quer. Não, negou, vou recorrer e ponto. É assim que funciona. Tem toda uma liturgia, tem um procedimento, tem um passo a passo a ser seguido. Tanto é verdade que se você atropelar essa sequência, pode ensejar, inclusive, em negativas, em indeferimentos, dentre outras coisas. Tem que agir com muita serenidade, sabedoria, estratégia e conhecimento da lei. Você concorda com isso? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esta informação em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo.